Eu glorifico o Senhor, porque Ele é especialista em reconstruir. E, particularmente no que diz respeito à minha vida e certamente à sua, Deus tem promovido uma reconstrução na forma de pensar, na forma de ver as coisas, de ver as situações e as pessoas, e, particularmente, reconstruindo aquelas áreas que foram destruídas por Satanás, exatamente porque demos lugar a ele, tomando decisões e escolhas precipitadas, fundamentadas no nosso orgulho, na nossa incredulidade, na nossa rebeldia. E eu vejo isso, esse mover do Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu faço uma analogia, uma coisa que eu vejo muito claramente isso no livro de Neemias, quando ele reconstrói, Deus usa Neemias para reconstruir os muros então destruídos de Jerusalém, exatamente por conta de rebeldia, incredulidade, de orgulho do povo de Deus. E Deus usa aquela obra, faz aquela obra maravilhosa, e ali nós vemos estratégias, das mais diversas estratégias que Deus dá, revelando os estratagemas do inimigo, do diabo, contra nossas vidas, quando ele exatamente está promovendo essa reconstrução na nossa vida. Não tenha dúvida. Quando Deus transforma a nossa vida, você pode ter certeza que haverá oposição do inimigo. Ele não quer que você seja reconstruído. Ele quer que seja a obra de Deus nesse sentido seja paralisada, seja abortada, porque o objetivo dele na nossa vida é matar, roubar e destruir, como diz lá em João 10:10. Então nós temos que estar bastante atento, e Neemias nos alerta muito para isso. O livro de Neemias nos dá as estratégias de Satanás quanto ao levante daquela construção que Deus estava promovendo através do povo dele. E particularmente no capítulo 4, no versículo 10, há um fato muito importante, muito curioso, que a obra é paralisada mesmo depois de 50% dela já está sendo concluída. Não era uma expectativa, não era nenhuma esperança, o milagre estava diante deles. No entanto, a obra é paralisada, eles estavam desanimados, eles estavam tristes, eles estavam sem esperança. Sabe por quê? Porque eles pararam de olhar o mover de Deus sendo promovido na frente deles, na construção daquela fantástica obra, e paralisaram. Sabe por quê? Porque eles desfocaram do principal e olharam para o entulho. Isso mesmo, lixo. Lixo, a Bíblia fala que eles paralisaram por conta de lixo. Nós temos que parar de olhar os fracassos do passado que nos arremetem, olha, não vai ter jeito, não vai dar mesmo, eu não tenho jeito de mudar, não tenho jeito de transformar. Para com isso. Sabe, aquele que nos transforma é Cristo, não é o meu esforço, não é a minha capacitação, não é a minha capacidade de mudar. É claro que o Espírito Santo de Deus vai promover uma mudança da forma como nós encaramos as situações, para que isso seja um motivador de transformação, mas quem promove isso é o Espírito Santo. Deus é que muda as pessoas, Deus é que muda a gente. Então pare de olhar para os fracassos, para os resultados do passado que te desanimam, que fazem com que você deixe de orar, de ler a palavra, de se expor à palavra de Deus para ser alimentado espiritualmente, de ir à casa do Senhor, sabe? Pare de olhar os fracassos das pessoas que rodeiam você. Ah, mas fulano de tal está na igreja, ele é adúltero, ele faz isso ou aquilo. Pare de olhar para as pessoas. O nosso foco, nosso referencial é Cristo. Ele é perfeito, ele é único. Sabe, isso é muito importante, porque a obra ficou paralisada exatamente por conta disso. E aí Neemias toma uma decisão, 4 posições importantes e rápidas que eu queria compartilhar. A primeira, ele colocou pessoas para vigiarem os pontos mais fracos do muro, para os pontos mais baixos do muro. O que significa isso? A fundação. Na fundação, se você consegue corroer a fundação, detonando ela com explosivo, naquela época não tinha explosivo, mas corroer, você coloca toda a obra abaixo. Nosso fundamento é Cristo, o nosso fundamento é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a nossa rocha é o Senhor Jesus. O nosso fundamento que dá convicção, que dá certeza, que dá segurança é o Senhor. Nós não podemos nos apartar do Senhor, sabe? Nós não podemos nos apartar dos ensinos da palavra de Deus, que é o nosso fundamento, a nossa regra de fé. A segunda providência de Neemias é que ele colocou pessoas para vigiar os pontos vazados do muro. A gente sabe que os pontos vazados numa construção são necessários, janela, porta, onde entra e sai. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos deixando sair. Às vezes nós estamos deixando sair preciosidade e deixando entrar porcaria, coisa que não edifica na nossa vida.
Como tem sido isso na minha vida e na sua vida, meu irmão? É uma coisa que nós temos que nos questionar, nós temos que policiar as entradas, que são os pontos mais frágeis da nossa vida. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você tem uma fraqueza numa determinada área, que é esse elemento vazado, policie ela. Se afaste das condições que promovam o pecado na nossa vida. Sabe, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre embaraço, a figura do embaraço. O embaraço é todo aquele ambiente, toda aquela situação, todas aquelas circunstâncias e todas aquelas pessoas que fazem com que nos levem a pecar, sabe? E isso nós temos que viver longe. E quando essas áreas são exatamente claras, porque o Espírito Santo deixa claras na nossa vida, é que nós temos que prestar bastante atenção e nos policiar exatamente nessas áreas. José, quando viu que não tinha jeito, estava sendo tentado para ter um caso extraconjugal e abortar o projeto de reconstrução de uma nação, de uma bênção que era uma nação inteira usando a vida dele, quando ele viu que a mulher de Potifar não estava insistindo no pecado, a Bíblia fala que ele fugiu. A Bíblia fala que nós temos que fugir do pecado, fugir. O Senhor deixou bem claro para Caim: olha, o pecado está batendo à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Cuidado com os elementos que são frágeis na sua vida. Peça o Espírito Santo de Deus, se é que você já tem ciência, porque certamente essa é uma atuação do Espírito Santo de Deus, para que você tenha completo domínio dessas áreas através da intensa atuação do Espírito Santo de Deus, e você se fortifique. Vigie as suas fragilidades, os pontos vazados. A terceira providência: cuidado com as suas famílias. Deus, o Senhor deixou bem claro: cuide dos seus, da sua família. Colocou o povo junto com as suas famílias para a reconstrução dos muros. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, cuide dos seus, cuide dos seus queridos. Veja na palavra do Senhor os princípios que são ajustados àquilo que precisa ser trabalhado no que diz respeito ao seu casamento. O marido tem que ser fiel à sua esposa, o marido tem que honrar a sua esposa. A Bíblia fala que aquele que ele deve amar como Cristo amou a igreja, esse é o padrão. Nós temos que correr atrás disso. Isso é um esforço necessário no nosso casamento. Nós não podemos permitir a falta de comunicação dentro do nosso casamento, sabe? A comunicação é vital, onde nós nos expomos uns aos outros sob a luz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes minha esposa foi usada pelo Senhor para puxar minha orelha como voz de Deus, e é assim que tem que ser, porque a Bíblia fala que ela é minha auxiliadora, e eu tenho que ser o homem na vida dela, que ela entenda na cabeça dela que eu sou, não como diz o Roberto Carlos, eu sou o cara da vida dela, sabe? E esse posicionamento nós temos que cuidar dos nossos. A Bíblia fala que nós não podemos, como pais, não devemos irritar os nossos filhos. Nós temos que ser inspiração na vida deles, exemplo, testemunho de vida, assim como Davi era na vida de Salomão, ao ponto do próprio Salomão dizer para diante de Deus o testemunho do que diz respeito ao seu pai, que nós conhecemos muito bem, mas a visão de um filho, dizer: o meu pai, ele é reto, ele é íntegro diante do Senhor e ele é justo. Um filho falar isso de um pai significa testemunho de vida. Davi era um homem de testemunho de vida. E finalmente, ele colocou pessoas com arcos, lanças e espadas. Sabe, nós temos que ser hábeis na palavra, nós temos que ser aprovados pelo Senhor, no sentido de que nós temos que conhecer a palavra para que a gente saiba discernir o certo do errado e temos as convicções, elas fundamentadas naquilo que Deus diz. Policie a sua vida. Deus está reconstruindo a sua vida como tem reconstruído a minha. Cuidado com essas áreas. Que Deus te abençoe e pense nisso. Se policie e tenha as vitórias que Deus tem promovido na sua vida, e traga à memória aquilo que te traz esperança, e pare de olhar seus entulhos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.